Amada igreja, amados irmãos, grande é o privilégio que temos de podermos pararmos para meditar na palavra do Senhor, alimentar da palavra do Senhor. E nesse momento, eu quero meditar com os irmãos sobre a igreja, o que é e como foi revelada a igreja de Cristo. É o que nós vamos meditar nesse momento. Mas, então, nesse momento, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, o Teu Filho amado, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos pelo Teu grande e infinito amor demonstrado na cruz do Calvário em nosso favor. Te agradecemos também, Senhor, por esse momento que estamos aqui para meditar na Tua Palavra. E te suplicamos a unção do Teu Espírito, sabedoria, que o Senhor nos dê a revelação da Tua Palavra, da revelação da Tua Palavra a cada coração que vai, nesse momento, escutar. Então, Pai, que cada um possa estar com o espírito atento, disposto a ouvir e aprender da Tua Palavra, para crescimento da sua vida espiritual. Amados, nós estamos certos da vitória no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos e nós o agradecemos no nome de Jesus, na direção do Espírito Santo que Ele nos tem dado. Que Deus te abençoe ricamente no espírito, na alma e no corpo. Amada igreja, amados irmãos, o que é e como foi revelada a igreja de Cristo? Grandes mistérios ocultos por séculos. A igreja vem de uma palavra grega, eclésia. No Novo Testamento, aponta para um grupo de pessoas crentes, confiantes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós já começamos a entender que igreja são pessoas. A igreja não é lá, nós até usamos expressões erradas, né? Mal acostumadas, etc. Vamos à igreja, você vai à igreja? Se a igreja são pessoas, se a igreja é eu e você. Então, toda aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, que convidou Jesus Cristo para ser o seu Senhor e seu Salvador, e foi batizado, obedecendo um dos primeiros mandamentos de Jesus Cristo, que é ser batizado, ele diz, quem crê em mim e for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Então, igreja são pessoas. Nós, crentes em Jesus Cristo, confiantes em Jesus Cristo, um grupo de pessoas crentes, confiantes na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é que é a igreja. Eu e você, crentes em Jesus, somos a igreja de Jesus. Igreja é o lugar em que Jesus quer habitar. O Espírito Santo vem habitar na igreja, que são pessoas. Aquela pessoa que crê em Jesus. Depois, lá em João, no capítulo 20, verso 27, é interessante que Jesus, conversando com um grupo de seus discípulos, ele conversando, explicando sobre a morte dele, aquilo que ia acontecer, ele disse, aliás, depois que ele ressuscitou, isso aconteceu depois que ele ressuscitou, ele então apresenta para os discípulos e conversando com os discípulos, e Tomé estava um pouco retirado, um pouco afastado, assim meio incrédulo. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e ponha no meu lado, não sejas incrédulo,
mas crente. Então é que tremendo. É a primeira vez que essa palavra crente foi pronunciada, primeiro foi por Deus, chamando Abraão, muito tempo antes de Jesus. A palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão de crente. E agora Jesus fala com Tomé: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Então, crente, irmãos, é uma palavra que o próprio Jesus ensinou. Ele mesmo mandou, não sejas incrédulo, mas crente. Não é ser religioso, é ser crente na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Um grande grupo de crentes lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo refere-se à igreja local ou universal do Senhor Jesus Cristo. Então, cada pessoa em todas as nações que recebe Jesus como Senhor e Salvador, confessa-o no seu coração como seu Senhor e como seu Salvador, ele passa a ser a igreja de Jesus. Então, igreja são pessoas crentes em Jesus, lavados do sangue de Jesus e que recebeu o batismo e foi selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele vem habitar na igreja, pessoas, habitar nas pessoas. Olha que coisa tremenda. O Senhor Deus, no seu grande, infinito amor pela humanidade, ele tomou a forma humana e, sendo crucificado, derramou o seu sangue imaculado, sem pecado, que foi o preço pago pelos pecados da humanidade. O Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Pai, ele morreu no nosso lugar para nos dar a sua vida. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. No terceiro dia, ele ressuscitou, consumando a vontade do Pai Celeste. Então Jesus veio para morrer, pagando assim o preço do pecado da humanidade pelo seu sangue. É interessante que Jesus subiu ao céu e prometeu aos seus voltar para levá-los ao céu a estar com ele. Em Apocalipse 5:9, capítulo 5, verso 9, diz assim: e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha que como é claro. Então Jesus veio pagar com seu sangue, comprando homens para Deus, comprando homens e mulheres para Deus. Com o seu sangue ele nos comprou, ele pagou o preço do nosso pecado e agora nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e ter comunhão com o Senhor Deus. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, falando de pessoas, tá vendo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos vendo claramente que igreja são pessoas, igreja de Cristo são pessoas. Você é a igreja de Cristo? Você já confessou os seus pecados e convidou Jesus para ser seu Senhor e seu Salvador? Já foi batizado na primeira obediência ao Senhor Jesus? É no batismo que o Espírito Santo, o Senhor Deus Espírito Santo, vem habitar em nós, vem habitar no crente, vem habitar nesta vida que agora pertence a Jesus.
mistérios ocultos por séculos. Em Efésios 5:32, diz assim: grande é este mistério, digo, porém, com respeito a Cristo e à igreja. Duas situações tremendas, duas coisas maravilhosas que estavam oculto da humanidade, que é Cristo. Ninguém conhecia Cristo, não sabia quem era Cristo, e a igreja, ninguém sabia o que era igreja, ninguém sabia qual era a real valor, a real coisa que seja igreja, que é pessoas que têm o Senhor Jesus na sua vida, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Este é a igreja de Jesus. O Senhor Jesus Cristo perguntou aos discípulos, lá em Mateus, nós vamos ler Mateus 16, verso 13 a 18. Mateus 16, versos 13 a 18, isto está no Novo Testamento. Vejamos, verso 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que tremendo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou seja, Simeão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, ou seja, essa confissão que ele acabava de dizer, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que tremendo. Então Jesus, falando que aquela confissão que Pedro fez com relação a ele, que diz o povo que eu sou? Então ele diz, uns dizem João Batista, outros um dos apóstolos, um dos profetas, e ele diz: mas vocês, e vocês, o que diz que eu sou? Quem diz que eu sou? Aí Pedro levanta no mover do Espírito, na unção do Espírito, e diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Então Jesus fala com ele: então, Simão Bar-Jonas, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra refere à confissão que ele fez, de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Então, ele fala: então tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então é uma das primeiras vezes clara que Jesus refere-se como a igreja. Quem é a igreja? Que são pessoas. E ele diz assim: então sobre esta pedra, sobre esta confissão, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que amados, que tremendo. Jesus falando para a igreja, pessoas que criam nele, que confessou ele como Senhor e Salvador, como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Só ele salva, só ele pode te ouvir. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só os três são um, é que pode nos ouvir, mas ninguém. Então,
Só Deus é onisciente. Então não adianta clamar por outras pessoas, por outros nomes, que isso aborrece a Deus, entristece a Deus, porque o único que pode nos ouvir, que pode nos escutar e ouvir no sentido de responder a nossa oração, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, como é tremendo nós podemos aprender que nós podemos ser e devemos ser igreja de Deus, ou seja, a habitação do próprio Deus. O próprio Deus vem habitar em nós. Interessante que a revelação é inaugurada, a inauguração da igreja na vinda do Espírito Santo. Atos 2, 3 e 4, e foram vistas por eles, ou seja, pelos discípulos, pelas pessoas, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Olha que tremendo, amado. Foi aí que a igreja foi inaugurada. Foi aí que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus veio habitar no coração humano. Então, tornando assim o ser humano a sua habitação. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, amados, quero ler com os irmãos em um outro verso na Bíblia, que está em Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20, diz assim, preste bem atenção: eis que estou à porta e bato. Presta atenção que ele está falando na porta da igreja, na porta da pessoa que crê nele, que ouve a ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, está vendo? São pessoas. Se alguma pessoa, aquela pessoa, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, abrir o coração e convidar Jesus. Então, eis que estou à porta e bato. Se alguém, se qualquer pessoa ouvir a minha voz e abrir a porta e convidá-lo, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cear aqui, irmãos, Jesus dizendo, e eu cearei com ele, fala de comunhão, comunhão íntima com Deus. E nós só podemos ter comunhão íntima com relação no sentido espiritual, no sentido de louvar, de glorificar, exaltar, somente a Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus disse, quem abrir a porta, se a pessoa que abrir a porta do coração e me convidar sinceramente, eu ceio com ele, eu tenho comunhão com ele. Então diz o texto, final do verso diz, e eu entrarei em sua casa, pessoa, e cearei com ele e ele comigo. Aí é que o homem, aí é que a pessoa, aí é que a igreja que se tornou morada de Jesus, porque Jesus vem habitar em nós. Ele entra, mas não sai, ele entra e fica, ele entra e quer ter comunhão constante conosco, pelo seu Espírito. Então, amados, como é interessante, como é gostoso nós estarmos aprendendo da palavra de Deus. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, diz exatamente assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus
habita em vós. Olha, irmão, isso é a igreja, a habitação de Deus. São pessoas que creem no Senhor Jesus, reconhecem que são pecadores e convidam Jesus para perdoá-los, para ser Senhor deles e habitar neles. E Jesus, então, entra, se isso for de coração sincero, então ele entra, o Espírito Santo nos faz uma nova criatura. Jesus disse que se alguém não nascer de novo, não podia ver o reino de Deus. Então, o homem nasce, mas ele morre no sentido espiritual pelo pecado. Então, o homem passa a viver no pecado, religioso ou não, ele crendo em Deus ou não, ele passa a viver no pecado. E nesse pecado é morte espiritual. Então, o homem não tem comunhão com Deus sem Jesus, sem crer em Jesus, sem convidar a Jesus, sem ter o Espírito Santo na sua vida, ele não tem comunhão com Deus, ele está morto espiritualmente. Por isso é que Jesus disse lá em João: se alguém não nascer de novo, por quê? Porque está morto. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, muito menos entrar. Então, amados, que tremendo! Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita, irmão, mora em nós, passa a morar no homem, passa a morar na pessoa, no homem e na mulher. Então, amados, que possamos aprender isso e levar isso muito a sério, tomar esse entendimento e glorificar a Deus por isso. A palavra diz assim, Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda pessoa. Criatura aqui com relação sendo pessoa, criado por Deus. Então, todo ser humano é criado por Deus, e acha até que todo mundo que foi criado por Deus é filho de Deus. Não, todos foram criados por Deus, mas o homem pecou e morreu espiritualmente, como eu acabei de falar. E essa morte espiritual é a quebra de comunhão com Deus, e por isso Jesus disse que precisamos de crer em Jesus, confessar a Jesus, convidar a Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, ser batizado, que é o que ele diz, é quem crê e for batizado. E sendo batizado, sendo perdoado dos pecados, lavado pelo sangue do Cordeiro, nós passamos a ser habitação de Jesus, ou habitação do Espírito Santo de Deus. O verso 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavras de Jesus. Em Efésios 1:3, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, amados, nós temos o privilégio de ser um pecador perdoado pelo sangue de Jesus, por causa de Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus. Ele pagou o nosso pecado e ele ressuscitou para habitar em nós, para nos salvar. Então, amados, como é tremendo essa palavra! O Espírito Santo vem habitar em nós. Esse é o selo de Deus, é a garantia que nós somos de Deus. Esse é o selo, garantia de Deus na nossa vida. Atos 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outra pessoa a quem clamar, e mesmo que clamar, estaremos entristecendo a Deus, porque ninguém, a não ser Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ninguém mais pode nos ouvir, porque o único ser onisciente é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só Ele conhece todas as coisas,
Só Ele pode ouvir a nossa petição, só Ele pode ouvir o nosso clamor. Então, amados, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Então, precisamos entender essas coisas. Em Atos 4:12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha que tremendo, irmãos, como é claro. Então não adianta clamar outra pessoa, você não vai obter nada e ainda vai entristecer a Deus, vai aborrecer a Deus, e você vai fazer uma coisa que entristece a Deus, porque o único que é onisciente e que pode ouvir e atender é Deus. Êxodo, no capítulo 20, versos 3 e 4, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Irmãos, como é clara a palavra de Deus, como é claríssima a palavra de Deus. Então diz assim: então continua assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. O único ser no universo digno de adoração é o Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a Bíblia está nos ensinando que só devemos clamar por Deus. O único ser que vai nos escutar e atender é Deus. Só Ele pode nos perdoar, só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos ensinar a palavra, só Ele pode nos revelar a palavra. E outra coisa é aborrecer a Deus. Isaías 42:8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. Ô irmãos, como é claro, como é tremendo, como é glorioso a gente aprender de que o único ser que pode nos ouvir e atender é Deus. Ele é o único ser onisciente, e quando clamamos por alguém que não pode nos escutar, nós aborrecemos a Deus. E está muito claro aqui, nós não devemos clamar a nenhum outro, porque o único que pode nos atender é Deus, e Ele não divide a glória dele com ninguém, com outro ser. Repetindo aqui, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outra não darei, nem o meu louvor à imagem de esculturas. Amados, grande é o nosso privilégio, meu e seu, e daqueles, de todo aquele que crê na palavra de Deus, que vive a sua vida em função de obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus. Ela é que nos ensina as coisas de Deus. Então, ela é que nos alimenta, ela que é poder de transformar, ela que nos liberta, ela que nos transforma. Então, amados, que possamos estar atentos sobre isso. Deus é o único ser onisciente e criador do universo e sustentador do mesmo. Louvado seja o teu santo e glorioso nome. Aleluia. Somente Deus pode nos ouvir e nos dar a resposta. Todos os santos existem, mas não são oniscientes.
não podem ouvir nem falar. Olha, irmãos, coisa tremenda. A Bíblia é clara. Não adianta. Os santos existem? Existem. Eu e você precisam ser santos, lavados no sangue do Cordeiro. Mas nós só podemos ajudar um ao outro enquanto estivermos vivos. Quando nós partirmos, nós não somos oniscientes. Nenhum ser humano é onisciente. Onisciência é só Deus. Onisciente é só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, todos os santos existem, mas não são oniscientes, não podem ouvir e nem falar. Em 1 João 5:7, em 1 João, lá perto de Apocalipse, 1 João, capítulo 5, verso 7, diz assim, 5:7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então Deus é um Deus triuno. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Irmãos, Ele é tudo para nós. Deus, Jesus, o Espírito Santo é o maior tesouro que uma pessoa que se torna igreja tem, é Jesus. É o maior tesouro que temos. Então, amados, e qualquer ser humano que pede a outro nome, simplesmente aborrece a Deus. Então, amados irmãos, grande é o privilégio que eu e você temos de poder entender isso. Então, lembre-se, você é que é a igreja, você é que é a morada do Espírito Santo, é você e eu que somos a habitação de Deus. Deus habita em pessoas humanas que crêem nele e em mais ninguém. Então, amados, que Deus te abençoe, que Deus continue abrindo seus olhos, ouvido, entendimento espiritual, e que você possa querer alimentar cada vez mais da palavra de Deus, porque só ela é poder de salvação, de crescimento, de entendimento e de viver uma vida sábia, uma vida guiada pelo Espírito, transformada pelo Espírito. Então, amados, muito obrigado a Deus, louvado seja o teu nome, glórias ao teu nome. Muito obrigado por cada vida que já escutou a tua palavra e já ouviu. Quantos que têm escutado, mas quantos que ainda não ouviram, ou seja, não atenderam, não entenderam, não obedeceram. Então, amados, que Deus continue falando poderosamente no seu coração e no meu coração, e que possamos estar atentos, como diz a própria palavra, diz assim, o Espírito, aquele que tem Espírito, recebe as coisas do Espírito. Que Deus te abençoe ricamente, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que Ele te abençoe também no Espírito, na alma e no corpo, em nome de Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aleluias. Glória a Deus.